1 Reis, capítulo 16, versículo 30, nós estamos finalizando hoje a série Tempo de Aceleração. Mês de abril já foi falado, só estou ratificando. Nós teremos aqui a série Tempo de Viver o Sobrenatural. Cremos naquilo que temos orado para viver e cremos que o Senhor hoje vai marcar a sua história, amém? 1 Reis 16, 30. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Até aqui, tá bom? Pode colocar o tema, por gentileza. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre decretos que aceleram destinos. Decretos que aceleram destinos. Quantos querem ver o seu destino acelerado de verdade? Você está no ambiente profético, você acredita nisso? Amém? Então estenda as mãos agora e dirige uma palavra de oração sobre mim. Eu preciso dessa palavra. Você pode fazer isso? Alguém pode ser profeta na minha vida? Alguém pode liberar um decreto, uma profecia, uma palavra de conhecimento? Vai, seja profeta. Lucas 6,38 está escrito: dai e depois vos será dado. É a hora de você entregar, para que daqui a pouco você possa receber. Meu Deus, nesta manhã nós estamos aqui, e nós estamos como Paulo, cheios de expectativa. A Bíblia diz que durante um ano inteiro Paulo e Barnabé pregaram a palavra na Antioquia da Síria. Mas a Bíblia diz que de repente a graça do Senhor desceu sobre aquele lugar. E nesta manhã nós estamos cheios de autoridade para dizer que o Senhor vai dispensar dos céus graça sobre este lugar. Tudo que nós precisamos nessa manhã é de uma palavra que saia da tua boca e não da boca do pastor. Por isso venha liberar sobre nós, ó Pai, uma unção, um peso de glória, um espírito de alegria, para que possamos na tua presença saltarmos deste lugar. Nós acreditamos que o Senhor ainda fala, nós acreditamos que o Senhor cura, nós acreditamos que o Senhor liberta, nós acreditamos que esse ambiente foi preparado para que o Senhor possa fluir como manancial de muitas águas. Por isso, Espírito Santo, aonde o Senhor encontrar um coração cheio de expectativa, com fome, com sede de Deus, que o Senhor possa liberar sobre ele aquilo que ele nunca viveu. Eu quero profetizar vidas sendo restauradas. Eu quero profetizar o Senhor levantando vidas espirituais que estavam mortas, sejam ressuscitadas. Levante as suas mãos e declare: vai. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode fazer melhor, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias é Ele. Gabriel, eles não entenderam que quando nós estamos aqui adorando, nós não estamos fazendo um fundinho musical para que a alma seja massageada. Nós estamos implorando para que a glória de Deus desça nesse lugar. Porque se a glória de Deus, Gabriel, descer nesse lugar, ninguém vai sair desta casa como entrou. Alguém pode levantar as mãos e declarar: meu Deus, é isso. A minha vida, sim, perdendo tudo por amor e com alegria. Esse não pode ser mais um culto na tua vida. Dos meus dias, declare: é Ele chegou. E por Ele eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez, declare: é Ele, por Ele que eu estou
tua vida muda. E com alegria, dono dos meus dias. Escute. Olhe para cá. Talvez você está acostumado a participar de bons cultos, mas nesta manhã o Espírito de Deus quer te levar a águas profundas, a lugares que você nunca foi, para que você possa experimentar o que você nunca experimentou. Deixa eu dizer algo para você. Eu sei que o culto acontece de maneira horizontal, de forma coletiva, mas nessa manhã o Espírito Santo está me apontando que Deus quer te visitar de maneira personalizada, de maneira individual. Por isso não se incomode, nem se preocupe com aquele, com aquela que está do teu lado, porque o Espírito de Deus quer falar com você. Mais uma vez, levante as suas mãos, vamos atrair a glória de Deus para esse lugar. Vem comigo, vai. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Faz isso, vai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Enquanto você adora, Ele visita a tua causa. Todos meus dias. Enquanto você adora, Ele visita a tua vida. Enquanto você adora, Ele visita por Ele tudo aquilo que leva o teu nome. Da minha vida. Sim. E perdendo tudo por amor e com alegria. E dono dos meus dias. Solta a voz, Gabriel, deixa Deus te usar, vai. E é Meu Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. E perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Glória a Deus. Vamos entender o fator histórico e geográfico do texto. Me dê a sua atenção para que eu possa trazer aqui um pouco de sustentação nessa introdução. Israel, nesse período, tinha sido fracionado em duas partes, a saber, já ensinei sobre isso, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, então, passa a ser chamado de Reino de Israel, cuja capital se tornaria Samaria. O Reino do Sul passa a ser chamado de Reino de Judá, cuja capital se torna Jerusalém. Embaixo do Reino do Norte, nós temos 10 tribos. Abaixo do Reino do Sul, nós temos apenas 2 tribos, de forma específica, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Acabe é levantado na condição de rei do Reino do Norte. Agora perceba que o texto vai dizer que Acabe é reprovado por Deus, não porque se casara com Jezabel. A Bíblia vai dizer que ele já era considerado pelo Eterno o pior de todos os reis que passaram antes dele. O casamento de Acabe com Jezabel, ele comunica uma espécie de afronta, de desonra diante do Senhor. Por quê? Porque Jezabel era uma princesa, era a princesa dos Sidônios. Jezabel era filha de Etbaal. Diga comigo, Etbaal. Etbaal era o rei dos Sidônios. Como se isso fosse insuficiente, ele também era um sacerdote de Baal. Já sua filha, a princesa Jezabel, ela era sacerdotisa de Azera, ou em outras expressões, de Azira. Para que você compreenda um pouco melhor, Baal é o deus do poder. Baal é o deus do sexo. Baal é o deus da fertilidade. Já Azira, ou conhecida também como Astarote, ela é a deusa do amor, a deusa da guerra, a deusa da luxúria. E ambas divindades,
eram alimentadas através do sexo obsceno e do sacrifício de crianças. O formato físico, me dê sua atenção, do templo de Baal era a simbologia física de um pênis. Já o formato físico do templo de Astarote ou Azira, como conhecida como Azera por alguns, ela tinha a sua parte física na simbologia de uma vagina. Quando os sacerdotes de Baal se deitavam com sacerdotisas de Azira, ao engravidarem, os seus filhos eram apresentados como ofertas e sacrificados para a glória desses deuses. Olhe para mim, quem está comigo me entendendo, diga glória a Deus. Duas coisas Jezabel faz como primeiro ato na condição de rainha. A primeira coisa que esta mulher tenta fazer, ela tenta introduzir ou importar a cultura dos sidônios dentro da nação eleita de Israel. Até porque a sua expectativa era ofuscar a luz de Deus, trazendo sobre a nação as trevas dos sidônios. O que estava acontecendo aqui era a importação de uma cultura pagã. O casamento entre esses dois homens acontece com o propósito de profanar o templo e a nação escolhida pelo Senhor. A segunda atitude desta mulher, quando ela assume a condição de cadeira de rainha, ela decide matar os profetas. Matar os profetas aqui é algo intencional, Bruno. Não é algo aleatório. Até porque a expectativa desta mulher era calar a voz profética da nação, matando os profetas. Levanta a mão direita e declare comigo: eu sou, com voz de profeta, eu sou uma voz profética para liberar decretos e para mudar destinos. As trevas não podem calar a minha voz. Só quem entendeu, diga glória a Deus. Essa mulher é tão demoníaca, mas tão demoníaca, que o texto vai dizer que Acabe e Jezabel tinham um palácio de inverno. Eu disse palácio de inverno. E ao lado do palácio de inverno havia uma vinha. Diga comigo, vinha. O dono desta vinha tem nome, é Nabote. Jezabel, quando olha para a beleza da vinha, ela deseja a vinha de Nabote. Então ela decide que vai comprar a vinha. Nabote, conversando com Jezabel, ele diz: eu não posso vender esta vinha, porque esta vinha é o resultado de uma herança de família. Mas esta mulher, quando ela escuta o não de Nabote, ela manda apedrejar e matar a Nabote. Nabote era um seguidor das leis do Senhor. E uma das leis mosaicas era que toda propriedade que fosse o resultado de uma herança não poderia ser vendida a não ser para um membro da família. Este homem é executado pela maldade tamanha desta mulher. Depois de alguns dias, Acabe decide que vai descer para a guerra. E antes de descer para a guerra, como era de ritual dos reis, ele decide consultar os profetas. Diga comigo, consultar os profetas. Só que este homem decide consultar outros homens que têm cara de profeta, trejeito de profeta, expressão de profeta, falam no nome do Deus dos profetas, mas não eram profetas.
eram bajuladores. Quando ele consulta esses profetas, ele diz: pode descer, ó rei, para a guerra, porque Deus lhe dará a vitória. O próximo: pode descer, ó majestade, porque Deus descerá contigo. Só que de repente, um profeta que não tem preço, porque sabe que a eternidade custou caro por demais, ele decide falar a verdade. Então ele olha para o rei e diz: você vai descer para a guerra, e você vai ser morto na guerra, porque você desonrou o Deus Yahvé. Ele leva um soco na cara, é levado preso. O rei desce para a guerra e morre na guerra. Por quê? Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura Deus falaria e não cumpriria. Eu não sei aqui neste auditório quem carrega uma palavra há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos da parte de Deus, mas Deus me levantou nesta manhã para te dizer: Deus não é homem para mentir. Se prepare o cenário, que a palavra de Deus está em movimento, e ela não vai parar até alcançar o seu destino profético. Só quem recebe, diga glória a Deus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Alguém consegue adorar? Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Mais uma vez, declare, vai, levante as mãos. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Preste atenção. Não é um profeta, é o profeta da parte de Deus. A Bíblia diz que ele morre. Quando ele morre, um homem chamado Jeú, diga comigo, Jeú, ele é o comandante do exército. Ele assume a cadeira na condição de rei. E o primeiro ato na condição de governo que ele faz é matar Jezabel. Ele vai até o palácio de inverno. Jezabel, de acordo com os historiadores, ela está no 3º andar. Quando ele pergunta aos servos que acompanham aquela mulher: vocês estão comigo ou estão com Jezabel? E os servos, tomados de medo, dizem: nós estamos com o rei. Então lança esta mulher daí. E de repente, aquela mulher é lançada, ela é morta. E a palavra que o profeta Elias liberou quando a mulher matou a Nabote se cumpre, e os cães comem a carne desta mulher. Quem está me entendendo, faz assim, só para mim saber que você está aqui. Essa é a história de Jezabel. E talvez nessa introdução você está se perguntando: o que isso tem a ver comigo? Onde essa palavra pode ser inserida dentro do meu contexto? Essa mulher foi tão maligna, mas tão maligna no seu tempo, que depois da sua morte, pastora Jordana, todas as vezes que a nação de Israel passava por um período intenso de idolatria, passava por um período intenso de rebeldia, passava por um período de entrega a realidades sexuais fora do padrão da palavra, isso era atribuído ao espírito de Jezabel. E Apocalipse no capítulo 2, preste atenção no versículo 20, vai dizer assim: mas algumas coisas eu tenho contra vocês, porque vocês deixam Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e a enganar aqueles que são meus.
Perceba que Apocalipse está na nova aliança. Jezabel, ela morre na antiga aliança. E agora o Espírito de Deus está falando com João a respeito da igreja de Tiatira, dizendo: eu tenho algo contra vocês, porque vocês permitem que o espírito de Jezabel se mova entre vocês. Vocês permitem que esse espírito trabalhe em meio de vocês. Jezabel morreu, mas quando João fala sobre Jezabel, ele está falando sobre a entidade que estava manipulando por detrás de Jezabel. Entidade essa que se movia através de calúnia, através de prostituição, através de insubmissão, através de mentiras, através de idolatria. Esse espírito é tão poderoso, mas tão poderoso, me dê sua atenção, que os teólogos mais profundos do mundo presente, eles chegam a dizer que o espírito de Jezabel é tão terrível que ele é capaz de influenciar uma família inteira. Eu não disse uma casa inteira. Ele é capaz de influenciar empresas inteiras. Ele é capaz de influenciar cidades inteiras. E ele é capaz de influenciar uma nação inteira pelo seu nível de malignidade. Esse é o espírito de Jezabel. E a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é: como que esse episódio ou essa realidade pode ser gerida, pode ser compreendida por nós? Para quem não sabe, o espírito de Jezabel é um espírito de influência e não um espírito de possessão. O espírito de Jezabel, vou repetir, é um espírito de influência e não um espírito de possessão. Para que compreendamos melhor, a Bíblia diz em Eclesiastes 8:6 que Deus é o Deus do tempo e o Deus do modo. Eu vou repetir: Deus é o Deus do tempo e o Deus do modo. O diabo sempre copiou tudo aquilo que Deus construiu, sim ou não? Então o diabo é especialista em fazer leitura de mudanças de tempo, de mudanças de estação, como também de mudanças de metodologia. E durante muitos anos, você e eu, em cultos como esse, nós percebemos que havia uma diversidade de possessões acontecendo no seio da igreja. Era comum alguém ser tomado ou tomada por um espírito maligno dentro de ambientes como esse. Era uma realidade normal as pessoas gritarem, as pessoas se manifestarem, aquele ambiente de opressão acontecer em um cenário como esse. Mas o diabo percebeu que o método mudou. Diga comigo: o método mudou. E se o método mudou, ele começou a perceber que, se manifestando, ele era facilmente identificado por nós. Todas as vezes que havia uma manifestação dentro do templo, o diabo era denunciado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E por esse motivo, ele transicionou o método. Ao invés do espírito que se manifesta, agora ele se move por intermédio de influências espirituais. Alguém que aprendeu um pouco mais, diga glória a Deus. Olha o que acontece na Bíblia. Olha o texto bíblico aqui. Está escrito assim, Marcos 8:27. Quem dizes os homens que eu sou? Jesus estava diante dos discípulos. E ele vai perguntar agora: quem dizes que eu sou? E eles vão dizer, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista.
Outros estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, na ousadia, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne, nem sangue te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Traduzindo, ele está dizendo para ele: Pedro, você está cheio da glória de Deus. Agora perceba, no mesmo cenário, com as mesmas pessoas, na presença do mesmo Cristo, um episódio depois, em que Pedro está tomado da glória de Deus, Jesus vai começar a narrar que ele será levado agora como ovelha para ser sacrificado pela humanidade, que ele morreria no meu lugar e no seu lugar, quando de repente Pedro se move como um muro de obstrução, dizendo: o Senhor não vai morrer. Então Jesus olha para o mesmo Pedro, que estava agora cheio de Deus, e diz para ele: arreda-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro, que agora estava cheio de Deus, nesse momento está agindo por influência de Jezabel. Eu e você precisamos entender que esse espírito de influência tem trabalhado ou tentado trabalhar dentro das nossas casas, no nosso relacionamento com os nossos filhos, dentro dos nossos trabalhos, dentro da igreja, em cada plataforma que temos pisado. E agora temos dificuldade de identificá-lo. Por quê? Porque não há mais possessão, é apenas influência da parte do espírito de Jezabel. Quem está comigo bem forte, diga glória a Deus. Levante as suas mãos mais uma vez. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Você pode fazer melhor. No lugar da morte vida me ofertou. Vai, solta o leão, vai. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Mais uma vez, vai. Quem é esse? Vai, glorifica ele, ele merece, vai. Era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Segura aí. levou. Olha para cá. Eu quero falar hoje, nessa aplicação, sobre 3 formas que Jezabel usa para impedir a aceleração de Deus sobre a sua vida. 3 formas apenas, entre tantas que ela usa, para nos impedir de sermos acelerados por Deus. A primeira forma utilizada por Jezabel nos dias de hoje é matando os seus profetas. Vou repetir: é matando os seus profetas. A primeira ação desta mulher, ao se assentar na cadeira de rainha da nação de Israel, foi tomar a decisão de mandar matar e destruir todos os profetas. Não é apenas matar, é destruir também todos os profetas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 5, ele faz questão de narrar que o dom profético é o maior de todos os dons. Precisamos entender que na nova dispensação, profeta não é apenas aqueles que são usados manifestando palavras de conhecimento. Não. Na nova dispensação,
Profetas são aqueles que proclamam a maior de todas as profecias, a palavra que vem de Deus. Proclamadores, homens e mulheres que pregam a verdade, sabendo que a verdade é capaz de mudar a vida de todos aqueles que a escutam. Profetas, então, são proclamadores, homens que pregam a palavra de Deus. Em Atos no capítulo 9 e também no capítulo 21, está escrito que Filipe, o evangelista, ele tinha 4 filhas. Quantas filhas? E a Bíblia vai dizer que as 4 filhas de Filipe profetizavam, mas não eram profetas. Mas de repente, chegou na presença delas um profeta chamado Ágapo. Ou seja, não é todo mundo que profetiza que é profeta. Eu preciso compreender que mesmo não sendo profeta, eu posso exercer o dom de profetizar. Por que Jezabel deseja tanto matar e destruir todos os profetas, ou seja, proclamadores da palavra, da maior de todas as profecias? A resposta foi proferida pelo profeta Zacarias. Zacarias no capítulo 13, no versículo 7, na parte B, ele diz assim: fere o pastor e todas as ovelhas se perderão. É por isso que você vai observar uma movimentação que não é sutil, na tentativa de destruir a reputação daqueles que são chamados de profetas, daqueles que foram chamados e levantados para pregar a maior de todas as profecias. E existem 3 formas mais usuais, aplicadas por Jezabel, para destruir os seus profetas no século 21. Primeiro, é a associação ao mundo. Profetas que não pregam mais contra o pecado. Profetas que não são mais boca de Deus. Profetas que não têm mais coragem de dizer aquilo que Deus está falando, porque no fundo, estão mais preocupados com os presentes do que com a presença. Profetas que não entenderam que o seu encargo profético nem sempre vai agradar ou fazer as pessoas sorrir. Profetas que entenderam que vale mais engrandecer e agradar a Deus do que engrandecer e agradar aos homens. É comum a associação ou a sociedade de Jezabel com profetas do século 21. Homens que têm, em detrimento daquilo que recebem em contrapartida, pregado mais a mentira do que a verdade. Diga comigo, misericórdia. Segundo, a destruição moral, através de calúnia, de difamação, para destruir a credibilidade daqueles que são portadores da boa notícia, ou seja, aqueles que entregam a maior de todas as profecias. Escute o que eu vou dizer aqui. Quem me conhece sabe que eu não faço apologia àqueles que estão pecando. Eu sei que aqueles que estão de pé devem se cuidar para não cair. E aqueles que não exercem misericórdia, um dia precisarão dela. Mas precisamos compreender uma verdade: Isaías foi caluniado, Elias foi caluniado, José foi caluniado, Moisés foi caluniado, Paulo, o maior de todos os apóstolos, foi caluniado, Jesus foi caluniado. Então, cuidado para você não participar de um movimento sutil de calúnia, sem compreender a fonte daquilo que está sendo liberado. Quem está aqui, diga glória a Deus. Lucas 17, versículo 1. É inevitável que não venham os escândalos, mas ai pelo meio de qual vier os escândalos. É melhor pegar uma corda, amarrar no pescoço, colocar uma pedra e se lançar ao mar, do que arrancar da presença
um dos meus pequeninos. A palavra aqui no original, que aponta para calúnia, é tubulação. É como se fosse uma grande tubulação, onde as informações que foram vendidas como verdade são lançadas sem freio algum. Cuidado, para você não participar de uma corrente que está sendo sustentada pela influência de Jezabel. É comum hoje alguém noticiar sobre um profeta, e daqui a pouquinho a gente entrar na internet de maneira sutil e escrever: eu sabia que não valia nada, eu sabia que não era homem de Deus, eu sabia disso, eu sabia daquilo. A verdade é que aqueles que reproduzem os escândalos vão ser responsabilizados por tirar da presença aqueles que a Bíblia chama de neófitos da fé. Quem está aqui? Olha para cá. A Bíblia diz que Noé pecou. Quem pecou? Mas a Bíblia diz que o filho de Noé abriu a nudez do pai. A Bíblia diz que Deus condenou, não foi quem pecou, mas quem divulgou a nudez. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Nós somos uma geração que aplaudimos a desgraça alheia. Nós precisamos orar para que Deus libere misericórdia por aqueles que estão falhando. Pastor, é muito fácil. Eles estão falhando. Você não falha? Você não falha? Há pouco tempo uma grande igreja da cidade sofreu uma grande tragédia. E eu falei no meu coração: como se eu fosse melhor. O Espírito de Deus falou para mim: filho, eu te chamei não para exercer justiça própria, mas para liberar misericórdia sobre aqueles que estão caindo. Vai na porta dessa igreja de madrugada, enquanto muitos estão dizendo: não vale nada, não presta, não tem caráter, levanta um clamor pelas almas que estão naquele lugar, porque muitos pequeninos estão se perdendo pelas falhas dos profetas. Quem está comigo, diga glória a Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta. Vai, declare, vai. Ó vale de ossos secos, volte a respirar. Diga, vai. Posso ouvir, diga. Posso. Só os profetas, declare, vai. O som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Segura aí. Terceiro movimento de Jezabel contra os profetas: matando eles fisicamente. As três maiores causas de morte de pastores no Brasil: AVC, acidente cardiovascular, problema no coração, e acidente de carro. Três classes de pessoas mais estressadas da nação: médicos, pastores e policiais. E talvez você não saiba, mas a igreja deveria ser a Betesda, a casa da misericórdia. Quando o pecador entrasse aqui dentro, cheio das suas mazelas, deveríamos chorar por ele e não apontar o dedo para ele. A grande verdade é que pastores estão se matando porque ao longo da história começaram a construir na sua mentalidade que são maiores, que são mais importantes,
que são mais fortes, mais preparados espiritualmente do que as ovelhas, mas não entenderam que não passam de homens. É comum da nação um pastor morrer e na nota no Instagram está escrito assim: causa da morte não revelada, porque o pastor se matou, e para não virar motivo de desonra para a comunidade, decidiram esconder a causa da morte. Jezabel está influenciando a igreja, Jezabel está influenciando famílias, empresas, homens e mulheres que deveriam estar amando e agora estão julgando, que deveriam estar exercendo o amor de Deus e agora estão exercendo a justiça que vem de Satanás. Precisamos esses dias nos levantar como profetas remidos pelo sangue de Cristo, para exercer misericórdia por aqueles que estão morrendo do nosso lado. Quem está comigo, diga glória a Deus. Guarde o que eu vou ensinar. Pastores são homens normais, cuidando de coisas anormais. Vou repetir: pastores são homens normais, cuidando de coisas anormais. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Segundo, pastor, por que Jezabel, fala para mim, ela está neutralizando os profetas, tocando na credibilidade e no corpo? Porque o profético bíblico não é apenas o detentor da palavra da ciência. O profético bíblico é detentor do discernimento. Diga comigo, discernimento. E o discernimento é o único dom capaz de identificar o espírito de influência no meio da igreja, no meio da empresa, no meio da família e no meio da nação. Matar os profetas significa dar carta branca para que Jezabel trabalhe no nosso meio. Quem está aqui, diga eu. Segunda movimentação de Jezabel. Jezabel se movimenta atacando os nossos filhos. Atacando os nossos... Quantos são pais? Levanta a mão aqui, por favor. Preste atenção nesse recado aqui. A pergunta é: como andam os seus filhos? Pergunte para você: como andam os seus filhos? Eles dormem bem? Ou pela madrugada acordam gritando? Eles seguem as suas instruções ou são rebeldes? São motivo de orgulho ou são motivo de vergonha? Olhe para cá. A adoração apresentada por Jezabel era entregar crianças no altar. Vou repetir: Jezabel se alimenta dos nossos filhos. Cuidado, cuidado. Que tipo de pai você tem sido? Que tipo de mãe você tem sido? Alguém que é presente, mas que é ausente? Alguém que está junto, mas não acompanha nada do que está acontecendo? Quem são os melhores amigos dos seus filhos? Que site eles estão acessando? Quais jogos online e com quem eles estão jogando? Na casa de quem eles estão dormindo? Que hora eles chegam em casa? Qual é o tipo de governo que você tem estabelecido dentro da sua casa a respeito dos seus filhos? Ei, escute: Jezabel se alimenta de crianças. Cuidado, para você não estar entregando os seus filhos de lambuja para Jezabel. Estamos tão preocupados, tão atribulados, tão corridos com coisas importantes,
que temos abandonado aquilo que temos de mais importante, os nossos filhos, e o Espírito de Deus está me usando para falar com você. É tempo de voltar a ser o pai que Deus decidiu que daria aos seus filhos. Mulheres que, em nome de se tornarem bem-sucedidas, estão abandonando os lares. Direitos iguais. Eu não sou contra a prosperidade da mulher, eu sou a favor, mas precisamos entender que se só tem ataque na família, alguém vai perder. Um precisa atacar, enquanto o outro está defendendo. Isso é equipe. Êxodo capítulo 1, versículo 15, preste atenção. E o rei do Egito disse às parteiras: todo menino que nascer, matai. A ordem do rei do Egito, que aponta profeticamente para o diabo, está dizendo: todo menino que nascer, matai. Todas as vezes que o diabo tentou interromper um plano da parte de Deus, ele começou pelos filhos e não pelos pais. Todas as vezes que o diabo tentou desconstruir, ele sempre começou pelas crianças. Foi assim no Egito, quando ele disse: crianças até 2 anos, essas devem morrer. Quem está comigo aqui de verdade? Cuide bem dos seus filhos, pois todo o processo de destruição destinado a você começa com a parte frágil, com os meus e com os seus filhos. Agora escute. Sabe o que alegra meu coração? Que todas as vezes que Deus fez uma promessa para os pais, Ele estendeu essa promessa para os filhos. Ao mesmo ponto que Satanás quer destruir, tocando nos filhos, Deus está estabelecendo a aliança dele comigo e com você, dizendo: a minha aliança não para em você, a minha aliança vai tocar os seus filhos. A minha aliança não para em você, a minha aliança vai tocar os seus netos. A minha aliança é geracional, porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus geracional. Prepare a tua casa, para que a tua casa se torne uma casa geracional, uma família geracional, uma família de filhos abençoados, de netos abençoados, de bisnetos abençoados, para a glória de Deus. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. Declare, vai. É Ele. No deserto ele disse assim: essa geração morre no deserto, mas os filhos vão entrar na terra que eu disse que daria aos pais. O que Deus está dizendo é: ainda dá tempo de consertar, porque a minha promessa se estende aos seus filhos. Olhe para cá. Quando Deus olhou para Jonas, Deus olhou para quem? Deus disse: eu vou destruir a cidade. Só que de repente ele olha para 120 mil pessoas. Aqui alguém vai dizer: esse era o número de habitantes de Nínive. Não. Nínive, de acordo com os historiadores, tinha 650 mil habitantes nessa época. O texto é claro em dizer: por amor aos 120 mil que não sabem discernir entre esquerda e direita. Meu Deus, ele está falando: por amor às crianças eu não vou destruir a cidade. E Deus está dizendo: por amor aos seus filhos eu não vou tocar na tua casa, por amor aos teus filhos eu não vou tocar na tua empresa, por amor aos seus filhos eu não vou tocar na tua vida, por amor aos seus filhos eu não toco em você. Só quem está comigo diga glória a Deus. A
rocha em que minha casa está firmada. É Ele. Sim. É Ele. Sim, é isso. O amor que Solta o leão, vai. É tempo de preservarmos os nossos filhos através do poder da oração, através do poder do clamor, através do devocional. Pastor, eu fiz tudo errado até aqui. Dá tempo para mim, dá tempo para você. Vai para o joelho e não para o confronto. Vai para a oração de madrugada. Um dia meu filho começou a fazer coisas que eu não queria que ele fizesse, e o Espírito Santo falou comigo: não afronte ele, você vai perder o coração dele. Pais de joelhos, filhos em pé, vai para a madrugada, começa a orar por esse garoto. Pega o óleo, o azeite, o símbolo da minha presença, e quando ele estiver dormindo, mela a cabeça dele dizendo: você é meu, você é do Senhor. Não cabe rebeldia nesse lugar. Você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para presidir com os presidentes, governar com os governadores, dirigir com os diretores. Você vai andar no caminho da justiça, não se desviará nem pela esquerda, tampouco pela direita. Eu te entrego na mão do Senhor, e você não sai do altar, você não sai da presença. Eu passei dias clamando. De repente eu comecei a perceber o coração dele voltando para o lugar. Eu não fui para o confronto, eu não fui para a afronta, eu não fui para o autoritarismo. Quem manda é eu. Essa casa tem dono, é eu que pago as contas. Deus está dizendo: larga de ser tolo. Não perca o coração do seu garoto, não perca o coração da sua garota. Seja estrategista. O Deus a que você serve é o Deus da estratégia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Levanta a mão de profeta e declare bem forte. Estamos terminando. Diga: Senhor Jesus, eu entrego os meus filhos nessa manhã em tuas mãos. Eu declaro que toda ação de Jezabel contra eles caia agora, em nome de Jesus. Eu creio, eles serão e viverão tudo aquilo que o Senhor sonhou. Ninguém será capaz de paralisar a tua obra na vida dos meus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos. Escute. E os filhos. Coloca a mão assim. Você que é pai, põe a mão assim. Nós estamos num ambiente profético aqui. Isaías 54:17 vai se cumprir. Toda ferramenta preparada contra os teus filhos, eu estou liberando uma palavra: a partir de hoje não prosperará. Toda obra do inferno destinada como arapuca contra os teus filhos, tu agora condenará. Eu profetizo na autoridade profética: 1000 cairão do lado dos nossos filhos, 10.000 cairão à direita, mas os nossos filhos não serão atingidos. Só quem recebe vai.
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família. Segura. Papai e mamãe, coloca a mão. É uma ordem. Espírito Santo, entra comigo nessa oração. Esse não é um culto bonito, não. Não é um culto onde a teologia vai tocar nos corações, não. Paulo disse: a minha pregação não é apenas regada de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Eu quero declarar agora que o poder de Deus está tocando no teu filho. Todo espírito de rebeldia, escute a voz do Senhor, que tem tocado os filhos desta casa, em nome de Jesus. Sai! É uma ordem, sem direito de transferência e de retorno. Eu declaro agora: seja queimado vivo para a glória de Deus. Só os pais que recebem, diga glória a Deus. Escute, segura aí, que meu tempo está acabando. Terceiro lugar, terceira ação de Jezabel, para fazer com que você não acelere. Primeiro, anula a figura dos profetas. Por quê? Porque o profeta, ele representa aquilo que o Senhor quer representar. Se Jezabel começa a destruir a figura, as ovelhas se dispersarão. Segundo, atacando os nossos filhos. Terceiro e último lugar, Jezabel tem operado paralisando as nossas ações. Olhe para cá, eu termino aqui. Paralisando as nossas. Nós somos a geração que começa tudo e não. Nós estamos finalizando essa semana o primeiro trimestre do ano, sim ou não? A pergunta que não quer calar é: quantos projetos você começou nos primeiros 3 meses e já parou no meio do caminho? Só que tem gente que está achando que tudo é natural, como tem gente que perdeu a visão e acha que tudo é espiritual. Deus é o Deus do equilíbrio. Você está comigo aqui? Deus é o Deus do equilíbrio. Não fica espiritualizando tudo não, que daqui a pouquinho você vai bater as bielas. Você está aqui? Mas não fica naturalizando tudo não, porque senão você não vai conseguir fluir. Tem coisa que é paralisia espiritual. Tem coisa que não é natural. Você se prepara, você treina, você empreende esforço, você coloca energia, mas não consegue terminar nada do que começa. Esse espírito de influência tem trabalhado hoje na vida de muitos irmãos, e ele tem operado de 3 formas. Primeira forma, pressa para o futuro. Eu disse o quê? Uma das formas que o diabo tem de roubar a nossa vida não é nos matando fisicamente, é gerando pressa dentro de nós para que possamos viver o futuro. Já percebeu que tem gente que está sempre de olho na próxima estação? O camarada está vivendo a viagem dos sonhos pensando na próxima. O carro que ele orou para ter tem 10 anos, chegou, e ele já está olhando o site, o próximo que vai lançar no próximo ano. Ele não consegue desfrutar, porque a mente dele sempre está com pressa para viver o futuro. Sem perceber, não consegue ter o desfrute. E o desfrute aqui é o grande presente da parte de Deus para mim e para você. E olhar para o futuro vai nos conduzir a 2 realidades. Primeira delas, ansiedade, pressa para viver o futuro. Segundo, estresse, desgoverno do presente. E tudo que Jezabel quer, escute isso, é que você tenha pressa para viver o futuro, porque quem olha para o futuro não consegue ter governo daquilo que está construindo no presente. E o Senhor está dizendo que precisamos viver o presente. Levante a mão assim. Quantos acreditam que o Senhor está operando aqui? Então declare bem forte comigo: toda ação
de Jezabel para me arrancar do presente, me empurrando em alta velocidade para o futuro, seja paralisada agora, em nome de Jesus. Olhe para cá, coloca a mão na mente aqui. Tem gente que está adoecendo, tá? Porque não consegue mais viver no presente. Está na segunda pensando na sexta. Está no final do mês, deveria estar contemplando o belo do final do mês, já está pensando no mês de abril, mês de abril. Começou abril, ele está pensando em maio. Espírito Santo, devolve agora. Devolve essa alma para o presente. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que Deus está desacelerando a tua mente. Deus está desacelerando, não é as suas ações, é só a sua mente. Você vai andar como judeu, devagar, mas vai produzir como judeu, depressa. Eu declaro em nome de Jesus, mentes desaceleradas agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Segundo, pressão do tempo perdida. Pressão do tempo, de verdade, quem tem coragem de assumir aqui que acha que está velho para viver o que Deus prometeu, pode levantar a mão, vai. Uma vergonhinha. Olhe para cá. Porque tem gente que acha que está velho, que não dá mais tempo de viver o que Deus disse, sim ou não? O diabo é especialista na técnica da ilusão. Ele trabalha com ilusão. Não vai dar mais tempo. Eu estou velho demais, é tarde demais para recomeçar. Eu não consigo mais reconstruir. Olha o que é que homens sem Deus estão construindo. Imagine você. Coronel Sanders, do grupo KFC. Alguém já ouviu falar? Um grupo mundial. Aos 65 anos. Esse homem apresentou a sua receita de frango frito. E aos 70 anos, ele se torna um ícone das franquias mundiais. Quantos anos? Você está velho demais. Ray Kroc tinha 52 anos, quando ele se encontrou pela primeira vez com os irmãos McDonald. Dali, com 52 anos, nasce o projeto da franquia mais poderosa do mundo, McDonald's. Donald Fisher, do grupo Gap. Aos 40 anos, esse homem começa a sonhar com a sua primeira loja. Não estou dizendo que são exemplos de vida, amém? Eu estou dizendo de coisas que homens sem Deus estão fazendo e você está reclamando. Roberto Marinho, dono da Rede Globo, fundou a Rede Globo com 61 anos. Quantos anos? E se tornou aos 70 a rede mais influente do Brasil e uma das mais influentes do mundo. Imagine você, que tem um Deus habitando dentro de você. Se a influência de Jezabel não operar na tua mente, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quem está aqui, diga glória a Deus, vai. Escute, olha para cá. Vamos fazer uma oração de quebra de maldição, mas olha para cá, presta atenção. Nós só fazemos esse culto aqui de 4 em 4 meses, tá, irmãos? Você que é visitante, não assuste não. O irmão perguntou se nós estamos na Universal. Não, irmão, não. Estamos não, fortes em Cristo. Presta atenção. Moisés tinha 80 anos, quantos anos? Quando ele começou a viver o propósito. Salmo 90, versículo 10. Moisés está arrasado igual você, porque não está vivendo nada do que Deus disse. Aí ele escreve o salmo dele dizendo assim: os dias de um homem são 70 ou 80,
o que passa disso é canseiro e enfado. Moisés não está falando de você, está falando dele. Ele está dizendo: eu estou no deserto, cuidando das ovelhas, que nem ovelha ele tinha. Ele estava cuidando das ovelhas do sogro. Quando ele diz: a minha vida não passa de canseiro e enfado, Deus olhou do céu e falou: ele não tem vigor, mas agora tem um coração pronto para prosperar e para viver o propósito. A pergunta que não quer calar nessa manhã é: o teu coração está pronto? 80 anos de idade, esse homem vai viver o propósito. Caleb, fiel como cão no original, nome do meu filho, tinha 40 anos quando Deus fez uma promessa para ele. Só que a Bíblia diz que 45 anos depois, quantos anos depois? Foi 45 meses? 45 dias? 45 o quê? A Bíblia diz que Deus entrega a chave, diga comigo, chave. A chave de uma terra chamada Hebrom. Ele tem 85 anos aqui. Sabe qual que é o discurso de Caleb quando ele está pegando a chave? Ele diz assim: e hoje, com 85 anos, eu tenho o mesmo vigor de quando Deus me fez a promessa. Ei, segura. Só mantém o mesmo vigor quem não tira os olhos de Deus. Porque você está cansado? Porque você está olhando para a circunstância e não para a palavra que foi destinada ao seu coração. Quem está aqui, diga glória a Deus, vai. Fica de pé em nome de Jesus. Olha para cá. Não sai não. Eu confesso que aqui, 10 minutos eu termino. A pressão do tempo, quando ela é mal gerenciada, ela pode desenvolver doenças psicotomáticas. Uma das doenças que mais tem tocado no nosso meio é a doença chamada de pânico, esse pânico tem produzido medo nas pessoas, medo de sair de casa e medo de ficar em casa, medo de trabalhar e medo de não trabalhar, medo de morrer, mas também medo de viver, medo de as coisas darem errado e medo das coisas darem certas e eu não saber o que fazer com elas. Olha como esse espírito tem sido covarde, como essa ação tem neutralizado aquilo que Deus destinou aos filhos. Alguém aqui tem coragem de assumir que o pânico tem tentado tocar você? Alguém coloca a mão na sua mente aí agora. Não precisa se preocupar não, você está na casa da misericórdia. Aqui ninguém vai te julgar. Espírito Santo, as nossas pregações não são regadas apenas de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Fala através da minha boca agora, Espírito Santo. Toda a opressão maligna que tem tocado na mente dele e dela, produzindo não apenas medo, mas terror noturno, tirando o sono, fazendo essa alma gritar. Todo pânico seja agora arrancado de dentro dele e de dentro dela. Pânico, eu estou dizendo, espírito de enfermidade que está vestindo a roupa de pânico, em nome de Jesus, sai! É uma ordem, não é um pedido. Sem direito a retorno, tampouco a transferência. Ninguém da casa vai ser tocado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro: esta enfermidade está sendo queimada agora, em nome de Jesus. Só quem acredita, diga glória a Deus. Olhe para cá. Terceiro e último, acaba aqui. Prisioneiro do passado geracional. Ele é o quê?
Tudo que acontece agora na vida de algumas pessoas, ele olha para trás, o retrovisor e diz: se meu pai não tivesse traído a minha mãe, se o meu avô não tivesse feito o que fez, se, o tempo todo olhando para, e se eu disser para você, que Paulo está dispensando uma palavra nova sobre nós. Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: pare de olhar para trás e comece a olhar para a esperança daquilo que está na sua frente. Em nome de Jesus, levante a sua mão e declare comigo: é tempo de olhar para frente. Você crê nessa palavra? Agora olhe para cá, preste atenção. Jó 3,25 diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia o quê? Aí Paulo vai entrar dizendo assim, Romanos 8,1: portanto agora nenhuma condenação. Alguém vai dizer: pastor, nenhuma maldição mais tem poder sobre nós. Preste atenção no texto. Portanto, nenhuma condenação haverá com aqueles que estão, não é que estiveram, é que estão em Cristo. A grande verdade é que no percurso muitas vezes nós falhamos, sim ou não? E existem brechas que abrimos, sim ou não? Por isso que é comum você observar dentro de uma família cristã, de uma família o quê? Repetição de ciclo. Aí você vai olhar para o texto está dizendo nenhuma condenação, mas você olha para a família e vai perceber que o ciclo está o quê? Porque a Bíblia está estabelecendo um padrão, uma condição. Você precisa estar em Cristo Jesus. E nós sabemos que falhamos, porque somos homens, somos falhos, somos humanos. Então o Senhor está falando comigo, com você, que precisamos fechar as brechas, porque a única forma do diabo nos prender no passado é através de brechas. E eu não estou dizendo que você vai ser santo, não. A Bíblia diz que você precisa estar escondido debaixo do poder da santificação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando Satanás olha para você, ele precisa ver a natureza santa do Senhor. Diga glória a Deus. Olha o que Deuteronômio 5 está falando para nós: não te prostrarás diante deles, e não prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª geração, a 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações daqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui de verdade? Você vai fazer essa oração comigo aqui agora. Você vai fazer essa oração agora, e essa oração vai tocar em você e nos seus filhos. Você crê nisso? Então declare comigo: Senhor Jesus, eu decido nesta manhã fechar as brechas. Eu creio que nenhuma maldição tem poder de me tocar, porque eu guardo os seus mandamentos. Por isso, todas as vezes que eu falhar, me esconda atrás do sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado e que me livra de toda maldição. Agora bem forte: na minha casa não haverá repetição de ciclo, porque eu creio que Jesus já se fez maldito por mim. Eu te entrego
Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Não há maldição que permaneça em você. Pastor, mas amanhã aconteceu. Olhe para frente. Jó disse: o que eu temia comece agora a temer coisas boas. Você está aqui? Amém ou não amém? Meu pai foi alcoólatra há 50 anos. Minha mãe durante esses 50 anos. E eu nunca coloquei um gole de bebida na boca. É porque eu não peco, sim ou não? É porque eu entendi o poder da justificação. E essa maldição não pode me tocar. Todo mundo da minha família foi falido. Talvez você esteja dizendo isso. Mas a tua casa será próspera. Diga glória a Deus. Olhe para cá, coloca a sua mão assim. Na autoridade do nome de Jesus. Talvez essa seja uma oração mais importante da manhã. Eu declaro que o Senhor está liberando sal. O sal que purifica e que traz equilíbrio sobre a tua vida. Eu declaro que o azeite está sendo liberado sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo que leva o teu nome. Porque o azeite representa a unção e a proteção sobre tudo que leva o teu nome. Eu declaro o vinho sendo dispensado sobre você. Os vinho que representa o sangue da remissão. Eu declaro o pão sendo colocado sobre a tua mesa. O pão da prosperidade tocando os seus celeiros. Eu declaro o mel que aponta profeticamente para a doçura, para a sabedoria e para a fartura, sendo liberado e dispensado sobre você. E eu declaro o figo sendo colocado na sua dispensa, que simboliza a cura física e a cura emocional. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo a tua casa, em nome de Jesus, escondida debaixo das asas do Altíssimo. Jezabel, a partir de hoje, vai te procurar, mas não vai te achar. Eu declaro os seus filhos escondidos, a sua casa escondida, a tua empresa escondida, tudo que leva o teu nome está sendo escondido agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem acredita, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a sua mão, deixa eu abençoar você. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus. Amém. Irmão, você não tem ideia do que está acontecendo aqui, tá? Não é um culto legal, é um culto profético. Eu creio que crianças que morreriam antes da hora não vão morrer. Sabe quando o papai não está lá na escola para proteger? Aquela brincadeirinha simples que faz a criança bater com a cabeça no chão e morrer. Vai ter anjos guardando. Amém? Nossos filhos serão guardados. Quantos empresários tem aqui? Levanta a mão. Você recebe se você quiser. Eu não estou brincando de ser pastor. E eu nunca fui um bajulador. Ninguém aqui nunca recebeu uma bajulação minha para ficar aqui. Estou sendo profeta e estou declarando que a tua empresa não vai viver a crise que as milhares e milhares de empresas viverão no ano que estamos vivendo. Eu profetizo Deus escondendo na tua empresa. Eu declaro Deus escondendo debaixo das asas dele o teu negócio. Eu declaro que muitos estarão reclamando e você caladinho, sem falar demais, vai estar glorificando dentro daquela empresa. Eu declaro em nome de Jesus, o sangue tocando nos teus negócios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê os profissionais liberais? Levanta a mão. Deus vai soprar os profissionais liberais que têm o coração em Deus. Eu quero declarar: Deus vai se encarregar de fechar contratos por você. Não é mandinga,
Não é conversa para agradar o papai, bajular o teu ego. Eu profetizo que se Deus achar um coração sério em você, Deus vai entrar na tua vida profissional e vai fazer uma virada de 180 graus. Eu declaro Deus visitando a tua causa em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Última oração aqui, para a gente orar e abençoar. Quem tem uma causa impossível, levanta a mão. E quem acredita em milagres aqui? Eu vou profetizar, você pega se você quiser. Até sexta-feira. Se for uma causa justa, se for uma causa, porque Deus não entra em causas injustas. Se for uma causa lícita, uma causa, eu estou liberando debaixo da autoridade do nome de Jesus. Não importa o tamanho desta causa. Se é propriedade que tem que ser vendida, se é processos que tem que ser julgado, se é empresas que estão sangrando ao ponto de quebrar, eu quero declarar Deus entrando agora nesta causa. Senhor, se eu ajo por intermédio do Espírito e não da carne, que esta semana haja um desatar, um destravamento de causas impossíveis deste lugar. Eu não usurparei a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou pegando a tua causa agora, estou tirando da tua mão, estou apresentando no altar essas centenas de causas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão na tua presença, e que sejam agora liberadas, em nome de Jesus. Só quem acredita, diga glória a Deus. Amém? Coloca a mão assim, deixa eu abençoar você agora. Quem foi abençoado, diga eu. Amém, glória a Deus. Aos visitantes, nos desculpe aí pelo horário. Senhor, nós entregamos a vida de cada um na presença do Senhor e abençoamos, ó Pai, esse final de mês, e declaramos que teremos também um mês de abril excepcional. Que a mão do Senhor venha sobre cada um que está aqui, e que o Senhor manifeste poder e graça. Eu abençoo, ó Pai, a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro, ó Pai, o Senhor nos escondendo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo venha sobre você e sobre tudo que leva o teu nome. Que Deus abençoe a tua vida. Vai em paz. Quem pode, aplauda o Senhor.